Gente, parabéns a todas, parabéns a todos pela escolha que vocês fizeram de dedicarem algumas horas deste dia e um dia desta semana para estarem aqui todos reunidos. E eu digo isso não por retórica, eu digo isso porque é a percepção que eu tenho cada vez mais. Conseguir estar num ambiente como esse, num instante em que nós vemos as transformações ocorrendo de uma forma tão veloz e tão intensa como nós estamos assistindo, é fundamental. Porque nós precisamos estar em contato direto com o conhecimento, porque o conhecimento está mudando a todo instante. Para a gente alcançar aquela pirâmide da sabedoria, que começa lá com todos os dados que nós coletamos, e vocês, então, aqui do meu lado, são craques na coleta desses dados, mas saber fazer com que se extraia desses dados as informações, para que aí a gente elabore um conhecimento na contextualização do que está acontecendo no ambiente, no ecossistema de cada um de vocês, para depois sim a gente chegar no topo, que é a sabedoria. Precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Esse tipo de conexão que vocês estão fazendo aqui. Então, a dedicação que vocês estão tendo nesta noite, nestas horas, para se relacionar com outras pessoas é fundamental para que a gente acompanhe o ritmo dessa transformação. Que, apesar de a gente gostar muito de falar de transformação digital e usar essa expressão, para mim é muito claro, a transformação é comportamental, vai muito além disso. E é a relação interpessoal que faz com que essa transformação se transforme em excelência. Então, eu fico muito contente em saber que vocês têm essa percepção e estão aqui todos reunidos neste momento, assim como já estiveram em outras oportunidades, porque esse fórum que vocês criam aqui, ele é essencial nesse processo. O aprendizado que a gente tem na troca de informação é algo que não vai se encontrar em qualquer espaço, esse é um espaço de privilégio. Por isso, abro dizendo parabéns a vocês, mas abro também agradecendo porque vocês me dão a oportunidade de vir para cá aprender. Aliás, uma dupla oportunidade, que talvez vocês não saibam, mas eu virei um consumidor ou um cliente privilegiado. Porque qual é o cliente que pode estar frente a frente com os seus parceiros de negócio, né? Como cliente de vocês, aqui de alguns de vocês, só não sou seu ainda, né? Porque eu não sou bi, né? Eu não sou business, mas só não sou seu, não tenho safra ainda. Mas vamos chegar lá, quem sabe um dia, né? Crescendo. Mas eu sou cliente. Olha o privilégio que eu tenho de reclamar as coisas diretamente com eles, né? Querer entender como é que essas coisas funcionam. Claro que eu estou brincando com isso, mas é um privilégio estar aqui e poder falar sobre esse tema. Você citou o programa Mundo Corporativo, e eu peço perdão que eu estou falando a mais do que deveria, mas é que depois que eu parar de falar, eu só vou fazer perguntas para eles, então por isso estou ocupando esse espaço agora. Lá no Mundo Corporativo é um programa que eu apresento desde 2011. Esse programa tem mais de 20 anos na Rádio CBN, é um dos programas que eu apresento lá. O outro é o Jornal da CBN, que eu apresento todas as manhãs, das 6 às 10 horas da manhã. Falo dos mais diversos temas, mas no mundo corporativo, totalmente conectado com os assuntos que mexem com as organizações. E nesse programa, recentemente eu fiz uma pesquisa que me deixou bem feliz e assustado ao mesmo tempo. Eu já fiz mais de 600 entrevistas desde 2011. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma evolução no setor corporativo que passa pela comunicação, que é o meu campo de atuação. Eu trabalho com comunicação há 40 anos, completados agora no dia 10 de agosto. Comecei em jornalismo, mas ampliei essa área no conhecimento, porque a comunicação vai muito além dos meios de comunicação que nós conhecemos, muito além do jornalismo. Fui me especializar, estudar e me juntei a pessoas de altíssimo conhecimento para poder desenvolver esse pensamento e fazer essa reflexão nesse campo, nessa competência que é essencial, procurada hoje por todos os líderes de empresas quando vão em busca dos seus colaboradores. Comunicação é a competência mais procurada em todas as pesquisas que o LinkedIn nos apresenta. No lançamento da certificação, sobre a qual vocês falaram agora no início,
eu tive a oportunidade de estar ao lado do Milton Beck, que é o CEO do LinkedIn. E ele trouxe para nós exatamente esses dados mais recentes, que só comprovam as pesquisas do LinkedIn anterior. Na hora da busca de conhecimento dos nossos parceiros, etc., o que você precisa é se comunicar. E por que eu estou falando de comunicação agora? Porque comunicação tem tudo a ver com o que nós vamos conversar a partir desse momento. Por mais que a gente fale aqui de tecnologia, inteligência artificial impactando os negócios, por mais que a gente fale das plataformas que vocês desenvolvem, nós estamos falando de comunicação. Porque eu, como cliente, na hora do atendimento de vocês, é isso que eu preciso. Se vem pelo microfone, como eu estou fazendo com vocês, se vem por um e-mail, se vem por um chatbot, ou se vem por alguém que me atende o telefone lá do outro lado, e perdão se eu ainda atendo o telefone assim, mas é que eu aprendi a atender o telefone dessa maneira. Mas, enfim, se vem por esses meios, não interessa. É comunicação na veia o que nós vamos conversar aqui. Por quê? Porque eu tenho um lema que, para mim, é muito claro, que é o mantra da boa comunicação. A boa comunicação só se faz se ela for simples, direta e objetiva. E tudo que eu quero, quando eu entro em contato com uma empresa, seja ela qual for, é que ela seja simples, direta e objetiva. Comigo. E eu sou um indivíduo, porque eu tenho certeza que outra pessoa que tiver contato com vocês tem outra experiência, outro conhecimento. Mas vocês vão continuar tendo que ser simples, diretos e objetivos com estas pessoas. Eu tive uma situação inusitada na semana passada, mas não foi com nenhuma empresa privada. Foi com um agente público. Depois de 30 anos morando numa mesma casa, resolvi vender essa casa. E aí eu descobri, através da prefeitura, que eu há 30 anos moro na casa do vizinho. E o vizinho mora na minha casa. Isso é completamente inusitado. É nonsense imaginar isso. E aí me disseram, mas é simples. Você vai no site da prefeitura... Não é troca de casa. Não, eu quase cheguei a essa solução. É simples, você vai lá no site da prefeitura, agendam uma consulta e lá na prefeitura resolvem as coisas para você. A minha experiência foi genial, porque assim, pelo site foi uma confusão. Eu queria uma coisa, porque você imagina, como é que eu vou explicar para a máquina? Eu quero morar na minha casa, na casa que é minha, que eu comprei, que eu vivi a vida inteira. Eu quero mostrar, provar que essa é minha casa. Não tem chatbot que me entenda. Não tem inteligência artificial que compreenda. Se eu colocar lá no ChatGPT, dá nó no ChatGPT essa história. Aí eu resolvi fazer, sabe o quê? Eu marquei qualquer coisa na prefeitura. Marquei qualquer coisa. Entrei lá no número 5, agenda, tal. Eu digo, eu vou lá, pelo menos eu consigo entrar. E aí a grande surpresa. Quando eu cheguei na prefeitura, eu fui atendido por um cara que me olhou e ele entendeu absolutamente tudo o que eu queria. E ele me pegou pela mão e me levou no setor, no andar de cima, e disse assim, esse cara vai resolver. E eu entreguei os papéis e ele está resolvendo o meu problema. E eu disse assim, cara, a tecnologia que estava à disposição para facilitar a minha vida só me atrapalhou. As pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, que entendem o cidadão, porque você imagina a quantidade de encrenca que esses caras têm que enfrentar lá. Esse cara soube falar a minha língua. Ele sabe qual é o meu problema. Falar a língua do seu consumidor e do seu cliente é fundamental. E aí eu quero entender de vocês, e eu vou começar por você, Ana, já que você foi a primeira chamada e a gente fecha esse ciclo. Eu começo por você e prometo que vou falar pouco a partir de agora, só faço perguntas. Eu sou um apaixonado por microfone e vivo com isso há mais de 40 anos. Porque eu era pequenininho, eu já usava o microfone do meu pai, que meu pai me emprestava. Então imagina quanto eu gosto de falar. Mas eu vou começar com vocês, porque nós estamos falando de atendimento de alta complexidade. Essa experiência que eu tive é uma alta complexidade. Você morar 30 anos na casa do outro, você é um invasor de terra. Como a gente muda? Não é o caso de vocês, evidentemente. Mas vocês têm outras questões de alta complexidade no dia a dia. E eu vou querer saber de cada um de vocês um exemplo de alta complexidade. Porque certamente não é só para saber quanto que eu tenho dinheiro lá no PayPal, né? Não, com certeza não. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, principalmente porque é nosso cliente também. Então,
Muito mais, né? Acho que do que estar aqui com uma pessoa tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, que está todo dia aí falando para milhares de pessoas. Mas, enfim, eu acho que, falando de complexidade, acho que é um exemplo clássico, né, de que, assim, quando a gente... Eu vou voltar um pouco aqui em alguns exemplos. Eu trabalho no PayPal, hoje sou responsável pelas operações globais da companhia do lado de consumidor, isso de Ásia até América do Sul. Então, eu acho que toda vez que a gente olha para os problemas e para os volumes, a gente tenta entender, né, como lidar com eles, obviamente. Mas hoje, quando a gente pega os números de transações que a gente tem rodando a cada segundo, a cada minuto, a cada hora dentro da companhia, que são milhares de transações passando a cada segundo, a gente observa, e tem um indicador que nos mostra isso, que é o que a gente chama de contact rate, né? Ou ratio de contato, ou um percentual de contatos pelo número de transações. E hoje na companhia, 99,5% das transações, ninguém liga para a companhia. Ou seja, 0,4%, 0,5% são os casos que o cliente precisa entrar em contato. Então, quando a gente fala de complexidade, para responder a sua pergunta, Milton, o que a gente... para nós é muito claro que o que é simples já foi resolvido. E cada vez mais, com a evolução dos bots, das tecnologias, de GPT e assim vai, e N outras soluções, o que vai hoje para a gente são situações mais complexas, né? Então, o seu exemplo é o que a gente vai passar ou já passa todos os dias de situações complexas. As mídias sociais são megafone hoje para os clientes, né? Então, eles vão para lá para explodir com alguns problemas. Mas o ponto que eu gostaria de dizer é que por que hoje a gente presta tanto atenção na capacidade dos funcionários? Porque eles só vão pegar casos como esses daqui para frente. Porque o que é simples, a gente vai tirar da frente com as máquinas, né? Então, esse é o grande preparo que as pessoas precisam ter. Quando as companhias entendem que o preparo tem que ser para o difícil e para o complexo, que as pessoas têm que estar preparadas para isso, é que a gente começa a ganhar o jogo do ponto de vista de atendimento ao cliente. Então, é mais ou menos nessa linha, só para completar. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem dezenas de problemas complexos como esses, né? O PayPal não é só uma experiência de transação, mas a gente tem empresas do grupo que a gente manda dinheiro para o mundo inteiro, né, em segundos, para que as pessoas possam usar isso em situações imediatas e extraordinárias na vida delas, como de saúde ou de alimentação, algum caso grave, né? Então, esses momentos, eles têm uma intensidade pessoal e também financeira. Então, isso tem um agravante maior do ponto de vista de urgência. Então, a gente precisa de rapidez, agilidade e facilidade. E aí a gente volta no ponto da comunicação, da importância da clareza, da identificação do problema e da rápida solução. Então, mais ou menos, a gente navega por aí só para dar um pouco do tom aí dessa questão de complexidade. Eu acho que os assuntos hoje que estão nas mãos de muitos de nós aqui que lidamos com isso no dia a dia já são situações mais complexas do que eram no passado. O boleto é fácil de tirar, né? O problema é quando a encrenca começa a acontecer nesse processo em algum momento. Karine, qual é o nível de encrenca que vocês têm do ponto de vista da complexidade? Vamos lá, Milton. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada por estar aqui com vocês. Eu vou dar um passo antes, porque para falar da complexidade, acho que diferente aqui dos meus colegas, que eu tenho Banco Mercantil e tenho PayPal, a Juntos Seguros não é tão conhecida assim pelo nome. Então, só falando rapidamente, nós somos uma seguradora digital, trabalhamos com o mercado B2B, e, para conhecerem um pouco, é uma joint venture, onde temos 2 grandes acionistas, que é o Paranabanco, aqui no Brasil, do grupo J. Malucelli, e a Travelers, que é uma seguradora americana. Nós trabalhamos com 2 produtos principais, que é o Garantia, Seguro Garantia, e o Fiança Locatícia. Então, basicamente, são garantias de contratos. Exemplo, recentemente, a Petrobras precisou de uma garantia para poder... Oi. Oi? Parei.
a Petrobras precisou de uma garantia para construir 2 grandes novos poços de exploração de petróleo, com energia limpa, renovável, e para que esse projeto aconteça, precisa de um seguro-garantia para ter certeza que aquela obra, de fato, vai ser executada. Então, esse é o business da nossa empresa, garantir contratos, sejam judiciais, sejam de obras, civis, é com isso que a gente trabalha. Casos complexos, como você comentou. Para contratar um seguro-garantia, para a seguradora, sob a ótica da seguradora, o que a gente precisa analisar? Se eu posso ou não entrar naquele negócio. Qual é o lucro da seguradora? Se eu não tenho ou se eu não sofro uma sinistralidade. Então, eu preciso fazer toda uma análise de crédito e uma análise de risco em relação à empresa que quer me contratar. Como são valores consideráveis, é uma análise que envolve olhar balanço patrimonial, olhar DRE, olhar a situação financeira em buros de crédito. Então, são muitos documentos difíceis que precisam ser analisados, processados, e antigamente isso era feito pelo subscritor, pelo analista de crédito, ou seja, um trabalho muito humano. E hoje, qual é a complexidade? Como que eu faço isso de uma forma mais automatizada? Então, dentro da Ajunto, todo esse processo de análise de crédito e análise de risco, hoje nós fazemos com uma IA. Então, a IA faz o trabalho do humano. Com isso, a gente se torna mais competitivo. Várias análises que poderiam ser negadas hoje não são mais, porque eu tenho um processo mais eficiente, com uma análise mais acurada dos dados que eu tenho em mãos, que o humano, às vezes, pode passar despercebido ao analisar um balanço, um DRE, um balancete, e a IA não. Então, esse é o ponto de complexidade que a gente conseguiu trabalhar. Perfeito. Fabiano, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você viu, Fabiano? Você percebeu, Fabiano, que quando o meu currículo foi apresentado aqui, a primeira coisa que eles identificaram é que nós somos gaúchos? Sim, sim. Né? Mas esqueceram de uma, né? Você me contou lá atrás. Depende. É que isso vai nos dividir. É que o Fabiano também é gaúcho e não é simples reunir 2 gaúchos no mesmo palco. Vocês não têm ideia do tamanho do ego desses caras. Você imagina que os caras nasceram num estado e acham que nasceram num país. Né? Então, é um ego tremendo. Né? É verdade, é verdade. Não é fácil. Mas no meu caso é pior que o seu, né? Porque eu sou jornalista. O jornalista acha que é o dono da verdade. Eu sou leonino, o cara acha que é o rei da floresta. E aí entra no ponto que nos divide, eu sou gremista. E o cara tem a coragem de se dizer imortal tricolor. Você imagina uma coisa dessa? Resiliente, no mínimo, né? Resiliente, sem dúvida, bastante resiliente. Mas vamos lá, conta para nós do Banco Mercantil. Apesar de gaúcho, você está atuando num banco mineiro, né? O que certamente também é uma mudança de cultura, com a qual você tem que se relacionar, mas não é esse o ponto. O ponto é a relação com os clientes e essa questão da alta complexidade, onde é que ela entra? Legal. Primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer o convite aí do Inovativos, poder participar aqui. Acho que terminar o ano no evento de fechamento, né? Com vários amigos, vários colegas, podendo participar, faz tudo valer a pena, né? A gente olha para esse ano complicado que a gente teve e acho que estar aqui podendo dividir e aprender é o que vale a pena, faz valer a pena a nossa carreira. Mas falando um pouco do Banco Mercantil, né, e de todas as experiências que nós temos lá, hoje, para quem não conhece, o Banco Mercantil ele se posiciona como o banco dos 50+. E isso apimenta um pouco a questão da tecnologia, né? Porque no 50+, tem o 60, o 70, o 80+. Né? E quando nós pensamos, por exemplo, em todo um processo de primeiro atendimento, e eu vou focar muito num case já, porque eu concordo muito no que o pessoal trouxe aqui antes de mim, nós temos hoje, por exemplo, 80 mil clientes que chegam até o banco, indicados pelo INSS, porque nós somos pagadores do INSS, concentrados em todas as terças-feiras. Então, para quem trabalha com atendimento, sabe a dor de cabeça que é dimensionar uma operação pelo pico, né, que acaba inviabilizando o negócio em termos financeiros. Então, grande parte desse onboard, desse primeiro atendimento, que para nós é um momento mágico. Esse cliente não escolheu estar conosco, recebeu a indicação por conta de uma aquisição nossa no leilão. Talvez ele trabalhou por 30 anos numa outra instituição
e está naquele momento conhecendo pela primeira vez o Banco Mercantil. Obviamente que ali a gente tem uma divisão, né? 60% disso são benefícios temporários, algum auxílio, doença, maternidade, mas 40% são clientes que passam a receber um benefício permanente e que vão começar a se relacionar. E a grande questão é como é que a gente faz, né? Como é que a gente está fazendo para que a tecnologia nos ajude nesse momento mágico, mas complexo. Estou com o meu colega aqui, ex-Procon, do lado, a gente vinha falando bastante, ele perguntou até se eu tinha algum problema com ele, né? Se a gente tinha da casa passada. Mas grande parte desse processo é a regulação que nos orienta a fazer um atendimento rápido. Então pensa, a pessoa recebeu uma cartinha do INSS indicando um banco que ela não conhece, ela talvez se deslocou de muito longe, ela está ansiosa para pegar aquele dinheiro que está lá, grande parte da pirâmide tem uma necessidade financeira alta e ela não quer esperar. Então, nós já há mais de um ano começamos a trabalhar muito fortemente uma jornada via WhatsApp através da Mel. A Mel é o nosso avatar, é ela que conversa com os nossos clientes e ela aborda 100% desse primeiro atendimento. E hoje nós conseguimos garantir que basicamente 21% de todos esses clientes conseguem se autosservir ponta a ponta. Então eles conseguem fazer toda a parte de cadastro, receber as informações, orientar o recebimento do cartão para ele fazer o saque, seja um cartão múltiplo, fazer a aquisição de um crédito de antecipação via Mel. O que isso faz? Isso faz com que a experiência de quem está na ponta, de quem está indo até a nossa agência, seja melhorada. Mas grande parte ainda gera um desafio, por quê? Porque a gente não consegue encaixar os outros 63, 64 mil clientes para atender em até 30 minutos. Então hoje a gente vem avançando de forma consistente. Eu sempre digo que lá a gente está muito além do que a gente imaginava, mas está muito distante do que a gente quer estar, mas é uma descoberta diária, né? Para a gente poder conseguir avançar numa jornada em que ele se sinta realmente acolhido num momento crítico e que ele consiga realmente ter confiança, porque muito dessa geração que nós atendemos tem a questão de saber onde é o ponto físico e saber com quem eu vou falar. Se tiver um problema, com quem eu vou falar? E a gente vinha conversando até um pouquinho antes aqui, falando sobre uma questão envolvendo a atuação dos bots, né? O quanto eu tenho que deixar claro que é um bot que está atendendo esse cliente e não humano. E isso contradiz um pouco a questão da linguagem natural, porque eu busco criar uma jornada em que esse cliente se sinta realmente conversando com alguém do outro lado, que está sentindo o que ele está sentindo, né, que está percebendo o que ele precisa. E é bacana porque a gente percebe num feedback que joga a gente nesse dilema, que muitos desses clientes, quando voltam numa segunda ou terceira vez até uma agência, dizem assim, eu vim falar com a Mel. Mas lá na jornada foi falado 3 vezes para ele que era um agente digital. Ele não prestou atenção e talvez a linguagem natural garantiu que ele percebesse ou sentisse que estivesse sendo atendido por um humano. Mas gera aquele dilema que a gente vinha conversando, né? De o quanto eu tenho que deixar claro para ele. Mas, enfim, a gente tem diversas iniciativas, né? Tem outros desafios. A parte de serviços financeiros, a gente sabe o quanto, né? Tem situações que acabam levando esse cliente para uma disputa, para um atrito. Mas esse case, para nós, é bem emblemático e mostra que a gente vem avançando de forma bastante consistente nesse tema. Um ponto que você está chamando a atenção aqui é o ponto da ética no relacionamento com o seu cliente, de ele saber com quem ele está tratando e saber que, inclusive, é uma máquina. Me chamou só a atenção a sua frase quando você diz assim, ele não entendeu. Será que ele não entendeu ou será que as empresas têm que ser mais explícitas ainda? Eu concordo que as empresas têm que trabalhar muito fortemente essa questão de deixar explícito realmente de que é um bot do outro lado. Mas no nosso caso, por experiência, por já trabalhar, por exemplo, há 8 anos com esse público, a gente percebe que tem outros fatores que determinam o entendimento. Não é só a idade. Tem uma questão envolvendo escolaridade, tem questão geográfica, que por mais que você diga, ou por mais que você deixe claro para ele, chega no final de uma jornada, ele não entendeu isso. Então, acho que é uma via de mão dupla. As empresas têm realmente o desafio de deixar cada vez mais claro, e do outro lado a gente tem uma questão que é fazer com que o nosso público cada vez mais vá se habituando a isso. Porque nós também dentro de casa falamos que a gente tem um desafio que, numa boa parcela desses clientes, a gente está alfabetizando digitalmente esse cliente. Porque ele não está acostumado a tratar com bot. Então, a responsabilidade é toda nossa
de cada vez deixar mais claro e garantir que ao final de uma jornada, todas as condições de contratação, as regras, o que nós combinamos, inclusive a questão da ética de com quem ele está tratando, seja explícita e clara para que ele não tenha essa dúvida mais à frente. Tá bom. Farid, tudo bem? Isso, pega o microfone aqui para nós. Você, durante muito tempo, ficou numa posição bastante confortável, né? Porque você está do outro lado do balcão. O que caía no PROCON? Quanto tempo você ficou no PROCON? 4 anos. 4 anos no PROCON. Farid hoje está... a gente pode apresentar como uma banca de advogados, é isso, né? Uma banca de advogados, exatamente. E o que acontece no PROCON, do ponto de vista de reclamações desses clientes, no relacionamento com as empresas? Qual é a maior ocorrência? E há complexidades nas reclamações ou elas continuam sendo aquelas básicas do dia a dia? Olha, Milton, primeiramente agradecer a todos aqui a oportunidade de poder estar falando. E durante o período que eu estive ao PROCON, vejo que tem muitas empresas aqui, dizer que nunca foi pessoal, né? Espero que não tenha ofendido ninguém. Agora, um ponto importante que a gente teve a oportunidade de analisar foram os dados da Fundação PROCON, né? Os dados que o PROCON tem de um universo de reclamações que vai do bar aqui, da esquina, até um Facebook, até uma Enel, de um serviço de alta complexidade. E o que a gente começou a perceber a partir do momento que a gente pôde ver os dados? De 5% a 10% das reclamações originadas no PROCON, o consumidor não passou por um canal de atendimento da empresa. O que mostra que, em 90% das reclamações, o consumidor tentou se servir do serviço de atendimento ao consumidor e não conseguiu resolver o problema dele. E ele foi cair lá no PROCON, que eu brinco que é o TI da reclamação. É quando o consumidor já perdeu a vontade de conversar com a empresa, tentou resolver de todos os jeitos possíveis e vai lá reclamar no órgão público. Desculpa, só não entendi uma coisa. Esse consumidor não passou pelo serviço de atendimento da empresa? 5% a 10% não passaram. Não passaram. 90% passaram. Não passaram. Então tá. Então, eu acho que esse é um principal ponto estatístico que tem quando a gente vai analisar a complexidade da reclamação. Ou seja, corroborando o que foi dito no início, de fato, os problemas básicos são resolvidos. Mas quando o consumidor precisa ser ouvido por alguém que às vezes vai entender a dor dele, o sentimento dele, a frustração dele com relação àquele serviço, isso acaba se escalando dentro da empresa e acaba extravasando para o PROCON, porque ele não consegue ser ouvido dentro da empresa. E o PROCON, como um órgão que defende o consumidor, que tem análise individual sobre cada caso, notifica a empresa e faz o consumidor ser ouvido. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo perfil de reclamação que a gente visualizava era de empresas que têm atendimento físico e empresas que são 100% digital. As empresas que têm atendimento físico têm um menor número de reclamações. Por quê? O consumidor consegue encontrar aquela empresa na rua, caso ele não consiga resolver no telefone. Ele vai até uma agência bancária, ele vai até o local onde ele fez o crediário, onde ele fez a contratação do serviço e acaba encontrando com alguém. O maior perfil de reclamações do consumidor são das empresas 100% digitais. Por quê? O consumidor, ele num determinado momento, fica refém do telefone. Ele não consegue, além do telefone, se fazer ouvido. Então, eu traria para você essas duas situações de importância. A maior parte das reclamações passa necessariamente por um atendimento do consumidor dentro da própria empresa e elas se concentram muito nas empresas digitais mais do que nas empresas físicas. Karine pediu a palavra. Sim, na verdade eu queria complementar, que é interessante você trazer isso, porque eu estava vendo uma pesquisa recente da PwC que diz que 72% das pessoas que foram consultadas dizem que é essencial a interação humana para conseguir ter um bom fluxo no processo de atendimento. E, olhando as pesquisas recentes do Gartner, fala que até 2026, é um pouco assustador o número, mas até 2026,
75% do processo de atendimento, em algum momento dessa etapa, teremos uma interação com a IA. E olha como é preocupante. Se 75% do processo de atendimento, em algum momento eu tenho a IA, só que 72% diz que precisa de o atendimento humano em alguma etapa da jornada, ou seja, onde vai estar a complexidade ou talvez o grande desafio das empresas? Como que eu caso um bom atendimento digital, mas ainda assim possibilitando que o humano, em algum momento, seja acionado. Ou seja, que eu tenha possibilidade de, em algum momento da etapa, falar, eu não quero mais o atendimento digital, eu quero falar com alguém. E a empresa possibilite isso. Por favor, fala, Ana Paula. O Milton perguntou, quando a gente estava conversando, quais eram as grandes diferenças globais que a gente consegue enxergar, né? Só quero fazer uma observação, porque acho que você falou sobre comunicação, né? A gente falou também de problemas não resolvidos ou mal interpretados pelo cliente, e tem a questão regulatória. No Reino Unido, o órgão, o PROCON de lá, vamos dizer dessa forma, eles estabeleceram que em todos os contatos, ao final do contato por telefone, ou por chat, ou por e-mail, eu preciso fazer uma confirmação se o problema de fato foi resolvido e gerar um report, ou um relatório, vamos dizer, né? Então, isso já é o regulatório tentando observar se realmente, de fato, os problemas estão sendo resolvidos. E aí, acrescentando o que a Karine falou, acho que é legal dividir, porque eu acho que o movimento regulatório com inteligência artificial, eles caminham muito juntos globalmente hoje, né? Hoje, já nos Estados Unidos, já tem uma norma que 3% do volume total do que a gente responde, né, por bot, eu preciso validar. Eu preciso fazer um controle de qualidade para ter certeza de que aquela resposta está adequada. Então, são novas funções aparecendo por conta da tecnologia avançando, né? Só para acrescentar esse ponto que eu acho que é super válido, que certamente em algum momento a gente vai se deparar com isso no futuro. Fala, Fabiano. Acho que só complementar o que a Ana trouxe, acho que nesse ponto de validação a gente já vê iniciativas bem fortes, inclusive no Brasil, né? A gente mesmo lá tem experiências em que boa parte de alguns tipos de jornadas que foram originadas através de uma demanda, seja uma solicitação, uma reclamação, elas já passam por uma IA, né? Talvez 5, 10 minutos após o término do contato, não é o ideal é que fosse online, mas já trazendo uma visão de sentimento e dizendo, olha, o teu atendente disse que foi resolvido, mas pelo que eu li aqui, ele saiu dali insatisfeito. Então, acho que a aplicação da IA não está só no atendimento direto, mas também nessas linhas de defesa para que a gente consiga atuar na reversão de experiência de forma rápida, porque eu sempre digo, né? Acredito que nenhuma das nossas empresas é a empresa perfeita, né? A gente vai errar. A questão é o que a gente faz quando a gente erra e a velocidade que a gente tem nisso. E aí vai ajudar muito. Eu acho interessante essa relação do cliente com a máquina no seguinte sentido, porque nós lemos pesquisas também que mostram que a pessoa já não se importa muito mais, desde que a coisa seja resolvida. Mas é tão curioso, porque você citou aqui essa questão do cliente que chegou na agência, e se eu falei com a Mel, né? Como se tivesse falado com uma pessoa, que cada vez mais isso tem se tornado concreto. Só que, muitas vezes, nós temos que ter um cuidado da experiência que a gente oferece para o cliente. Recentemente, eu tive a oportunidade de entrevistar o Roberto Lee, da Avenue, e ele me contou um negócio que eu achei incrível, que é o seguinte: para a criação de uma conta na Avenue, você faz tudo digital. E aquele processo foi se acelerando de tal maneira que eles começaram a gerar desconfiança no cliente. O cliente desconfiava da conta. Foi tão fácil, foi tão rápido. Tem alguma coisa errada. Tem fraude nisso aqui, tem golpe nisso aqui. Então o próprio cliente começou a desconfiar da eficiência. Percebido isso, eles criaram uma espécie de filtro para que atrasasse a entrega da resposta daquele cliente, para ficar mais humano. É a máquina se humanizando. À medida que a máquina por si só, ela gerava uma sensação de desconfiança naquele cliente. Quanto mais humanizada for a máquina, mais vai gerar essa percepção. Eu chego lá e digo que falei com a Mel.
E quando eu fiz a provocação sobre a questão da ética, que é fundamental hoje nessas relações, talvez o grande dilema que todas essas empresas que fazem hoje os seus investimentos em inteligência artificial, e aliás, deixa eu abrir um parênteses, eu não sei se a gente lembra, mas estamos comemorando o aniversário de 2 anos do ChatGPT, que está mudando as relações de empresas muito mais antigas do que ela. Provavelmente as empresas de vocês têm muito mais do que 2 anos, mas o ChatGPT chega, e com tudo que veio atrás da criação da OpenAI nos oferecendo, com as outras empresas nos oferecendo de facilidades, transformou todo esse processo, e só tem 2 anos que isso está acontecendo. Fechei o parênteses aqui para lembrar dessa data por ser tão recente, e eu volto nessa questão. Nós temos sim a preocupação da ética, ela é fundamental, mas eu fico pensando, será que o cliente cobra isso hoje? Para o cliente lá do PayPal, que já é uma empresa que nasceu digital, e aí é diferente, né, do Procon, sem dúvida, do Banco Mercantil, eu não tenho dúvida disso, da relação que tem com vocês, mas o PayPal nasce totalmente digital. Esse cliente, ele tem essa preocupação? Se é humano, se é máquina, o que está acontecendo nesse processo? Eu volto no seu ponto, ele quer resolver o problema. Nada é mais imbatível do que a solução do problema. Seja ele de uma forma com o autoatendimento, seja ele com algum tipo de atendimento se relacionando com as pessoas, né? Então, eu acho que toda vez que a gente... Eu gosto de dar esse exemplo, porque durante um período a gente pegou algumas pessoas, né? Quando a gente estava começando, não tinha nem operação no Brasil ainda, a gente contratou algumas pessoas que falavam português, coincidentemente a grande maioria eram mormons, porque vieram ao Brasil fazer, né, a missão e voltaram para os Estados Unidos e falavam muito bem o português. Na época não tínhamos atendimento aqui, e a gente tinha um atendimento espetacular do ponto de vista, que é o que a gente mede, NPS. E ali a gente via muito claramente que a solução do problema era crucial, porque o cliente, ele ligava, ele falou assim, mas poxa, você está onde, né, que você está falando português? Que país que você está, né? E eles tinham assim um preparo tremendo. Acho muito legal usar isso, porque toda vez que a gente fala de sotaque, poxa, está sendo atendido, seja em qualquer que seja a região, o que o cliente busca é a solução do problema. Quando você tem isso realmente de uma forma interpretada, de uma forma séria e executada de uma forma séria, o cliente está satisfeito, né? Então, acho que ele não tem muito essa variação, ele quer resolver. Você trabalha com o cliente, você falou 50 mais, 60 mais, 80 mais. Essa questão geracional, o quanto impacta na estrutura que você tem que montar para atender a essas pessoas ou na adaptação que você tem de fazer para a tecnologia que é oferecida no relacionamento com o cliente? Primeiro, acho que a questão da estrutura de atendimento, a gente hoje, na nossa estratégia, nós entendemos que o físico e o digital, eles não têm como caminhar separados. Então, hoje nós, até nos dados, né, que o Guilherme trouxe aqui, a questão presencial ela é determinante para garantir um nível de confiabilidade para esse cliente, dependendo da geração que ele vem ou as experiências que ele teve. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo deles é que eu não posso simplesmente segmentar, por exemplo, uma jornada e dizer que ele só vai ter acesso digital. Eu preciso estar colocando o humano sempre à disposição dele, né? Então, esse aspecto, porque muitas vezes a gente já viu algumas experiências, por exemplo, de empresas que segmentam e dizem, olha, esse atendimento é só por aqui. Se não for por aqui, você não acha alguém para conversar. No nosso caso, nós precisamos ter o humano disponível para que ele possa acessar em qualquer momento. E, obviamente, que nós vamos trabalhando... Eu vou dar um bom exemplo em termos de investimento, tá, Milton? Hoje, quando nós falamos na questão, né, e a Ana trouxe muito bem que o que ele quer é que as coisas sejam resolvidas, e a necessidade dele determina a jornada que ele vai acessar. Ele está pouco ligando se ele vai falar com humano ou com máquina. Um bom exemplo nosso é o nosso incentivo da jornada digital de contratação de crédito. Em 2021, 10% das operações eram feitas através da Mel. Então, eu brinco que a Mel não é a melhor vendedora, mas ela é a maior hoje. Porque 2/3 das operações de crédito, dados publicados no último trimestre agora a mercado, 68% de tudo que nós vendemos no último TRI foi feito pela Mel, seja operação de mar aberto ou renovação. Só que
Obviamente que muitos clientes que não eram propensos, a gente teve que fazer um investimento. Então, talvez, ali na Mel, ele vai ter uma oferta de uma taxa melhor para a contratação, que vai liberar um valor maior. Então, às vezes, o próprio investimento para ele ir para a tecnologia, para nós, não está só na tecnologia. A gente precisa também pensar, dentro da estrutura de crédito, como é que a gente vai ofertar para que ele experimente e depois ele confie e depois ele volte para aquela jornada. E aí entra também uma questão de necessidade. Se ele está longe de uma agência, mas ele precisa muito, com certeza ele vai abrir o app e fazer a contratação. Mas se não fosse uma coisa tão necessária, talvez ele fosse até a nossa agência conversar com os nossos consultores. Então, eu acho que esse ponto, são várias variáveis que determinam essa questão de investimento e esforço aí. Deixa eu trazer o Farid. Você quer falar? Por favor. Eu ia comentar, interessante isso, porque a gente teve que fazer uma mudança exatamente no nosso chat, no nosso bot. A gente tem um bot de atendimento integrado com o WhatsApp. E olha que interessante, a ordem da disposição do falar com o atendente, propositalmente, nós colocamos como o último. Ou seja, ele tinha a opção de selecionar e fazer todo o atendimento pelo bot, mas colocamos propositalmente o último ali como falar com o atendente. Nós começamos a ter uma queda no nosso NPS por causa disso. Nós voltamos e colocamos o primeiro, ou seja, ele tem todas as opções, mas o primeiro é falar com o atendente. Voltou de novo o NPS a subir. Mas deixa eu entender uma coisa, só deixa eu entender uma coisa. Melhorou o NPS por quê? Porque as pessoas passaram a ir direto no atendente? Pela sensação dela enxergar e falar, eu posso falar com o atendente. E não necessariamente ele precisava falar com o atendente, mas ele sabia que poderia. Exatamente. Eu estou achando isso sensacional. No final... A coisa que mais me incomoda como cliente, quando eu entro em qualquer desses processos, e hoje em dia qualquer lojinha coloca um chatbot no WhatsApp, e eles não sabem usar, porque eles usam o chatbot no WhatsApp para se livrar de mim, para não me responder, né? Eu precisei fazer um carimbo para dar de presente para minha mulher, que se formou em psicologia. Olha que coisa bonita, um carimbo, né? Quem dá carimbo? Só para, nessa situação, como um presente mesmo. Eu espero que nenhuma empresa de vocês mais exija carimbo. E eu entrei lá e apareceu um chatbot para me responder. E foi lindo, porque levou umas 2 horas para eu receber a resposta deles, porque as pessoas estavam ocupadas, não podiam me atender. Só tinha uma coisa ali que era só talvez ali um filtro no meio do caminho para não me atender. Mas eu adoro quando você pode. Olha que interessante. Não necessariamente as pessoas entravam para falar com o atendente, mas a sensação de olhar parece que dava um alívio. Isso é genial, porque de novo, é comunicação. Porque comunicação é o que eu mostro para o outro, é o que o outro entende de mim. E você mostrou que você é disponível a isso. Eu vou passar uma palavra aqui para o Farid, que eu quero entender dele agora. Qual é sempre o grande desafio das empresas nesse campo que nós estamos falando, a partir da experiência que você tem. E depois eu quero já colocar para vocês, para cumprir o tempo que nós temos de fala, porque eu quero a participação de vocês com perguntas. Então, como eu sei que quando a gente abre para perguntas, assim, tem aquele movimento que todo mundo sai correndo para perguntar, né? Eu já peço, preparem a pergunta, porque quando eu virar para vocês, eu espero alguém levantando a mão aqui para me ajudar e fazer perguntas para eles. Combinado? Espero que você faça a pergunta. Estou olhando para você. Eu tenho certeza, você está sentado aqui na frente, você vai fazer uma pergunta para a gente. Bom, vamos lá. O que é hoje esse grande desafio? Olha, eu acho que o maior desafio do saque é fazer o consumidor ser ouvido, né? Além do consumidor ser ouvido, trazer uma clareza para ele se ele, de fato, está conversando com uma pessoa ou se ele está conversando com uma inteligência artificial de algum modo. Porque hoje se treinam as inteligências de um modo a parecer natural. E o consumidor, por vezes, vai se dar a entender que ele não está conversando com uma pessoa, às vezes quando já se passaram 30 segundos de conversa, né? Principalmente quando o atendimento ele é direcionado para o WhatsApp, né? E ele vai numa jornada achando que está falando com alguém e não, no final do dia não é ninguém ali. A avaliação que a fiscalização do PROCON fazia sobre os canais de atendimento era se o canal de atendimento ele tinha uma diretriz clara voltada para resolver o problema do consumidor ou para criar num determinado momento, às vezes nem dolosamente,
mas uma retenção do consumidor, um escanteamento do consumidor, simplesmente para tirar o consumidor da fila de atendimento. Né? Em situações de setores regulados em que o consumidor tem direito ao atendimento telefônico, e logo que o consumidor liga para aquele atendimento telefônico, já se pega e fala, olha, você vai receber um SMS com um link de atendimento, e já derruba a ligação na sequência, empurrando ele para um link de atendimento, que é um cenário muito perigoso, principalmente hoje, num cenário que você tem muitos golpes sendo aplicados através de link. Então, a empresa encerra o atendimento telefônico, pedindo para o consumidor clicar no link, e ele fica até desconfiado, né? Se deve ou não deve clicar para prosseguir e colocar informações sobre um problema de alta complexidade que, eventualmente, ele vai ter, num link que foi disponibilizado no chat, numa conduta que, a princípio, parece um pouco suspeita. Nossa, eu estou pensando, isso que você acabou de falar, nessa linda experiência que eu tive com o sistema digital da prefeitura, que melhorou pra caramba, tá, gente? Mas é que nesse caso ele é muito complexo mesmo, né? Ninguém consegue resolver. Bom, mas aí teve uma sensação curiosa, porque eu entrei e tinha um ponto de atendimento. Eu acho que era, pelo menos. Não sei se era uma pessoa que falava comigo, mas parecia ser. Né? Ou pelo menos escrevia para mim. Ele disse, a Viviane vai te atender. E aí eu digo, Viviane, eu estou com um problema no IPTU aqui, eu pago o IPTU do meu vizinho, como é que eu faço isso? E aí a pessoa respondeu assim, esse canal aqui de atendimento, sei lá qual era o texto, lá eu tenho até ele registrado, tá printado lá no computador. Esse canal de atendimento não fala sobre esse IPTU. Obrigado, seu protocolo de atendimento é tal. Eu digo, então o que adianta ser gente aqui? Eu só queria, olha, não é esse o canal, mas para isso aí, fala lá com o cara, vai lá, sei lá, eu queria uma coisa humana nesse sentido, né? Aí você descobriu hoje que talvez fosse um robô lá, né? Não era uma... Pois é, talvez seja, mas esse é um problema, porque nós estamos investindo muito na humanização das máquinas, mas estamos deixando os nossos atendentes robotizados. E quando nós fazemos isso, nós criamos um baita problema, porque nós prejudicamos o grande valor que o ser humano tem lá dentro da empresa de vocês, que é essa conexão interpessoal que precisa ser valorizado. Gente, quem vai fazer perguntas aqui? Vocês sabem que hoje em dia os grandes líderes nas empresas não são aqueles que respondem, são aqueles que perguntam. Então eu venho para o meio de vocês, que eu tenho certeza que vocês são grandes líderes. Você está aqui. Me levou medo, a pessoa que ia pedir para você fazer a pergunta, né? Mas é que a gente sempre pega alguém que está na frente, assim, para tentar puxar as pessoas. Mas veio uma pergunta aqui, faça a pergunta, diga seu nome, se apresente. Para quem você vai fazer a pergunta, não pode ser para mim. Não é para você. Eu sou a Alessandra, eu trabalho na Sky, eu cuido da área digital, então a área de CX é muito importante e eu acho que o tema é muito relevante sobre a alta complexidade e a minha pergunta é para o Farid. Farid, a gente viveu uma situação em telecom, né, nas empresas de telecomunicações, que os órgãos, Anatel, Procon, tiveram que interferir. Se você quisesse cancelar um serviço, você era obrigado a ter na URA uma opção, porque cada empresa oferecia uma experiência. E todas as telecoms passaram a oferecer isso através do regulatório. A minha pergunta é, você acha que o regulatório tem que intervir nesse momento, agora, quando a gente compra num Mercado Livre, numa Amazon, num pequeno distribuidor, há a opção de falar com o humano, como a gente tinha para cancelar? Ou você acha que o alto setor vai se regularizar? Olha, eu sou sempre muito favorável ao menor índice de regulamentação possível. Eu acho que o Estado faz bem algumas coisas que não é bem atender o consumidor. Todos somos contribuintes aqui, de algum modo, sabemos a dificuldade de lidar com o Estado. E o Estado também não tem a experiência que o setor privado tem no atendimento. Embora, eventualmente, lá no PROCON, a gente fala, olha, tem muita reclamação sobre esse tema, sobre essa pauta específica, a gente verificava que as empresas, de fato, estavam resolvendo milhões e milhões de reclamações.
às vezes o que representava a reclamação nos PROCONs era 0,1% da base de clientes da empresa. Então, funciona bem boa parte do atendimento. Agora, de fato, é preciso dar ao consumidor uma oportunidade de falar com o atendente para uma resolução efetiva, pronta, porque às vezes o atendimento se perde em alguns loopings ali ao meio do caminho, que ele não consegue encontrar saída. Foi o que você falou, né? Essa pauta específica foi definida pela portabilidade. Olha, eu não vou mais resolver com você. Eu vou lá na outra ponta, vou dizer que eu quero contratar de lá e não quero mais ouvir falar da tua empresa. Mas olha o ponto que a gente precisou chegar, né? Quando as empresas, por vezes, justificam o direito de retenção do cliente, né? De, não, calma, o cliente quer ir embora, né? Você ama o seu cliente, deixa ele livre, né? Talvez ele volte algum dia, mas não dificulte ou não torne esse processo mais doloroso. Então, eu acho que em situações excepcionais, sim, deve ser regulamentado e deve ter uma força de um braço do Estado determinando uma saída. Mas, para casos excepcionais, e quando as evidências de números e de atendimento demonstrem isso. Porque é verdade que também, do outro lado, você tem muito artista, muito aventureiro, criando um monte de regra sem entender a logística do negócio, e isso acaba só dificultando mais a vida do consumidor do que resolvendo o problema. Eu sou um defensor de que política pública se faz com base em evidência, e a gente tem que ouvir as duas partes antes de sair pondo no papel um monte de coisa que a gente não sabe o resultado. O papel aceita tudo, né? Ludovico aqui tem uma pergunta para fazer para vocês também. Boa noite a todos. Dentro dessa questão de atendimento de alta complexidade, envolvendo a questão base do painel sobre o futuro das relações de consumo com os consumidores B2C ou B2B entre as empresas na era digital, a gente precisa começar a falar como que a gente pode aplicar, ou se existem casos já reais, de aplicação de IA generativa, né? E aí eu gostaria que vocês discursassem, passassem alguma experiência, né? Porque isso é uma tendência, principalmente, que a gente precisa investir energia para isso, né? Então eu queria ouvir vocês. E aí a gente pode aproveitar o seguinte, com essa pergunta aqui do Ludovico, que vocês façam uma resposta final para cada um sobre esse tema. Pode ser? Vamos começar com você aqui, Ana? Eu acho que de generativa, eu acho que a Karine é a pessoa mais especializada aqui para poder... Ela é a nossa expert, eu posso complementar depois. Eu vou Tá bom, deixar então ela vamos lá, responder Karine. primeiro. A gente vem trabalhando bastante com a IA generativa. A IA tradicional a gente já trabalha há 4 anos, mas devido, como eu comentei inicialmente, a análise de crédito, a análise de risco, envolve um volume de documentos e dados que são completamente desestruturados, que é difícil, ou seja, quando você tem um humano, ok, porque ele tem um olho ali, navega, mas um IA tradicional ou qualquer outro processo de automação não consegue pegar tanta complexidade. Imaginem vocês que a gente recebe, às vezes, balanço, não é uma planilha Excel ou um Word bonitinho, são fotos, às vezes, torta de um balanço, balancete, a própria DRE, né, demonstração de resultados da empresa, ou seja, é um volume de dados muito complexo que tem que ser analisado e casado isso com toda a parte de análise dos burôs de crédito, seja um Serasa, seja um Avadu, ou seja, todos esses burôs. Então, são várias informações que a gente precisa consolidar, analisar e olhar e falar para esse cliente, será que eu posso assumir o risco de garantir o negócio dele? Assim como eu comentei, ou seja, garantimos construção de poços de exploração de petróleo, descomissionamento de petróleo, que é bem crítico, construção de hidrelétrica. Então, imagina a complexidade de analisar esse tipo de documento para ir lá e falar, ok, eu vou garantir, porque eu sei que eu não vou ter uma sinistralidade. Então, nesses processos todos, a gente vem trabalhando com a IA generativa. Tá? Eu posso completar com alguns exemplos que a gente usa hoje, né? Inteligência artificial, então, desde o momento dos modelos de riscos para poder operar em mais de 200 países, entender o que é risco, o que não é.
A gente usa muito também hoje para assuntos regulatórios globais, onde a gente consegue fazer o escaneamento do e-mail, entender o contexto e jogar para o time que é mais especializado em tratar casos complexos, né, e regulatórios. Uma parte que a gente já começou o teste, que eu acho muito bacana, que é o papel do supervisor fazendo a avaliação dos funcionários. Então, hoje, vamos dizer que um funcionário ele é avaliado em 5, 10 contatos por mês, a máquina vai rastrear mais de 1.000 contatos que ele avalia, ou basicamente 100% dos contatos, e dá uma nota para o funcionário entender exatamente como que ele está se comportando com o cliente, se está dentro dos parâmetros que a gente espera. Esse eu acho fantástico, porque ele realmente tem a amostragem, ela realmente é muito maior, então a gente consegue ter uma questão mais eficiente do ponto de vista de comportamento de funcionário e qualidade. Então, são alguns exemplos aí que a gente já está usando hoje dentro do PayPal. Fabiano. Legal, acho que complementando também o tema que a Karine e a Ana trouxeram, questão de crédito para nós é super importante, né? A gente trabalha com uma boa parcela da concessão em cima de crédito cliente, crédito pessoal sem consignação. E acho que dar dinheiro, dar crédito é muito fácil, né? A grande questão é cobrar, né, Ludovico? Sabe bem. Mas eu acho que a gente vem trabalhando forte nos modelos de crédito para determinar não só se ele pode ter crédito, e sim quando e quanto. E aí, na outra ponta, porque isso é o início da jornada. Acho que a primeira parte da jornada vem se comprovando porque é o 7º trimestre que o Banco Mercantil vem caindo em inadimplência, trimestre a trimestre, enquanto o mercado vem crescendo em inadimplência. Então, isso mostra que a IA vem nos ajudando e muito em tomar decisão. Eu acho que a grande questão agora é, no ciclo de pagamento e de recuperação, a gente conseguir também, junto da IA, entender os comportamentos e ser proativo numa condição de renegociação antes dele ficar inadimplente. Então, acho que esse é o ponto que a gente vem caminhando quando ele começar a mostrar sinais de churn, ou de inadimplência, ou de dificuldade, através das informações de birô que a gente coleta, ou mesmo comportamento nos canais, a gente já conseguir, talvez, num breve contato dele com a companhia, que não é renegociar, já dizer, vem cá que eu tenho uma condição para que você ali na frente não tenha dificuldade. É aí que a gente está caminhando de forma consistente. Um ponto interessante que você comentou, respondendo para ele ainda, além dessa parte de análise de crédito, de risco, ou seja, o cliente já veio até nós. Um outro passo da nossa jornada, que também a IA generativa tem nos ajudado, é na prospecção. Porque uma coisa é o cliente vir até você pedir o seguro-garantia. O outro é você identificar oportunidades de negócio. Então, temos um modelo que varre toda a vara judicial do Brasil, procurando e identificando processos judiciais onde você pode usar e aplicar o seguro-garantia. Porque, muitas vezes, o seguro-garantia ele é muito mais barato do que, vou falar dos meus concorrentes aqui, uma fiança bancária nesse sentido. Então, a gente procura oportunidades de negócio e entrega para o corretor. Ao invés do corretor vir até a gente contratar o seguro, a gente devolve para ele a lista de onde ele tem possíveis clientes que têm interesse de contratar o seguro-garantia. Vamos fechar aqui falando sobre que cuidado a empresa deve ter do ponto de vista do consumidor com a utilização de inteligência artificial generativa? Olha, eu acho que o principal drama hoje que envolve a inteligência generativa é que se conseguir distinguir o que é real do que não é real, o que é confiável do que não é confiável, o que é fato e o que foi inventado. Porque isso, numa determinada medida, vai pautar o consumidor no comportamento dele. E aí você tem uma problemática por trás disso, que é o seguinte, não perder de vista que do outro lado não é uma pessoa, é um robô. E o fato de não ser uma pessoa, de não ter um robô, tem consequências em que sentido? Não há dolo ou não há culpa do outro lado. Então, em boa parte de medida, não há responsabilidade pela recomendação feita por um robô. Há responsabilidades feitas por pessoas. Mas o meu CNPJ da minha empresa está por trás daquele robô. A relação do cliente com aquele robô não é com o robô, é comigo, com a minha empresa. Na relação de consumo,
a responsabilidade é objetiva, é a empresa que está por trás. Mas nas relações que não são necessariamente de consumos, há necessidade de prova de dolo e de culpa, independente de ter um CNPJ por trás. Então, você pode acabar criando um ambiente em que uma IA traz recomendações ou modelos de conduta que podem ser prejudiciais à pessoa que está do outro lado e não conseguir ter algum tipo de responsabilidade sobre isso. A não ser responsabilidade reputacional, porque legal não haverá. Não haverá. Bom, gente, eu agradeço as perguntas que foram feitas por vocês. Obrigado. Te livrei dessa. Né? E, na verdade, eles se livraram dessa, porque eu ia ter que pedir para alguém fazer a pergunta, mas tranquilo. Eu agradeço aqui o olhar de vocês, a colaboração de vocês, o conhecimento que vocês trouxeram. E eu quero deixar aqui como uma mensagem final, para mim, uma frase que ela é muito significativa nessa discussão da transformação digital que nós estamos tendo. Porque não é uma frase minha, evidentemente, por boa que é, mas é uma frase dita por Chris Anderson, CEO do TED, essa grande plataforma de palestras e conhecimentos. Chris Anderson, em determinado momento, lá no TED, ele percebeu que aquelas palestras que têm 18 minutos, se ele transcrevesse, você conseguiria consumir a mesma palestra em 9 minutos. E ele até pensou assim, olha que genial, eu ofereço para você dois conteúdos pelo mesmo tempo que você tinha para uma palestra antes, de 18. Então, você ganha tempo com isso, otimiza o tempo. No entanto, ele percebeu na sequência o seguinte, que o conhecimento absorvido pela pessoa que lia 2 palestras era menor do que aquela pessoa que assistia a uma palestra. Foi daí que ele trouxe essa frase e que deve nos pautar e pautar a todas as empresas que estão hoje pensando nessa transformação digital. Não vamos deixar de fazer esse investimento, porque vocês já mostraram que ele é cada vez mais essencial, não tem por que abrir mão. Mas Chris Anderson disse o seguinte, a partir dessa experiência, é a dimensão humana que transforma informação em inspiração. Ou seja, é o colaborador, aquela pessoa que acolhe o cliente, que pode ser transformador na vida daquele cliente e que talvez vai melhorar NPS, vai melhorar qualquer ranking, vai melhorar lá as críticas no Procon ou diminuir as críticas do Procon, ou seja lá a medida que vocês quiserem. Ainda é o ser humano que vai fazer a diferença. E vou terminar aqui dizendo uma coisa que eu disse há 2 semanas, quando fui a Florianópolis, para conversar com uma série de donos de rádios e televisões lá em Florianópolis, todos interessados no avanço tecnológico, e eu disse para eles o seguinte, antes de pensar o que fazer com chat GPT, pensem em GPT, gente para trabalhar, porque no final das contas a gente precisa disso, de gente para trabalhar e gente muito bem preparada, nem que seja para desenvolver essa tecnologia. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelo conhecimento, um abraço para vocês, obrigado pelo palco que você me oferece.